Boa tarde, pessoal. A gente vai começar agora a dar continuidade aqui no nosso treinamento. A gente vai fazer uma simulação de dispersão de poluentes com o Fluent, tá? O nosso cenário é o seguinte: eu tenho uma planta. Eu estou mostrando aqui um caso bem usual aqui, né? Então eu tenho uma planta de ciclo combinado, tá? Então aqui eu tenho uma chaminé, tá certo? Eu tenho aqui a minha caldeira de recuperação, que é esse prédio aqui. Eu vou ter aqui minhas turbinas a gás nesse outro prédio aqui, tá? Então o que é que acontece, né? Então eu tenho uma turbina a gás, para quem não conhece, né? Então eu tenho minha turbina a gás, ela aspira o ar, certo? Ela comprime esse ar, joga numa câmara de combustão. O combustível aqui para essa outra é o gás natural, né? Então eu tenho aqui a câmara de combustão e eu injeto esses gases quentes aqui a alta pressão para a minha turbina, e aí ela expande, né, e joga isso aqui, esses gases quentes, numa caldeira de recuperação, que é um prédio gigante, onde eu tenho paredes d'água, né, e vai sendo aquecido aqui, a água passando aqui pelos tubos, até eu levar isso para os tubulões e gerar vapor. Esse vapor aqui superaquecido vai para uma turbina a vapor, tá? Depois de tudo isso aqui, eu tenho, obviamente, a chaminé. E aqui eu tenho as características dessa chaminé, tá? Então, uma chaminé de altura de 25 metros, né? Aqui eu tenho 25 metros. O diâmetro de 3 metros, tá? Isso varia, depende do projeto. Às vezes o pessoal muda a geometria da altura da chaminé exatamente em função da dispersão dos poluentes, né? Vocês viram ali algumas fotos que eu tinha mostrado para vocês. Temperatura dos gases, tá? Lembrando que esses gases aqui, eles saem muito, com a temperatura muito alta, né? A faixa dos 700 aqui, 700 graus. Só que aqui eles trocam calor e quando sai na chaminé já sai bem baixo, né? De 100 a 120, né? No máximo ali 200 graus, tá? Então depende muito do projeto, tá bom? São dados, velocidade de escape 20 metros por segundo. E aqui eu tenho dados de emissões, né, do que o fornecedor passa, né, do fabricante da turbina a gás, tá? Então aqui eu tenho a emissão em gramas por segundo, né, para o NOx 941 e o CO. Como é um gás natural, né, então particulado, desprezível, SO2 também desprezível, tá? Oi, pode perguntar, pode abrir o áudio aí e falar. Sou eu. Uma pergunta. Tu leva em consideração aí nas simulações a capacidade calorífica dos gases que estão sendo emitidos? Não, não aqui eu, Específico? não, aqui eu vou pegar as propriedades dos poluentes, né? Na verdade, eu vou ter aqui o que é que eu vou simular. Eu vou simular uma mistura, eu vou explicar aí o porquê disso. Uma mistura do ar, por exemplo, mais o CO, entendeu? E aí o que acontece? Eu vou ter É. uma mistura que vai estar saindo da chaminé e eu vou estudá-la, né? Como ela vai se dispersar e como é que vai ficar a concentração em massa, tá? A fração mássica do meu poluente, tá? E aí eu posso, nesse estudo, eu posso, por exemplo, acrescentar a reação química, a semelhança do que a gente fez lá com combustão, onde a gente colocou, ativou, né, a equação de, de combustão para fazer a formação de poluentes. Aqui eu já estou levando em consideração que o poluente já foi formado e ele Porque está a saindo para a própria chaminé. tu- Oi? é porque a própria pluma que tu gera, a própria pluma que tu gera, a depender da temperatura que ela sai da chaminé, ela pode carregar aquela quantidade de calor Sim, por uma distância maior ou menor, né? sim, Dependendo do calor específico de cada componente, né? sim. E aqui, na verdade, quando ela sai da chaminé, eu tenho vários poluentes, né? Saindo ao mesmo tempo, né?
O que a gente faz aqui na modelagem é separar cada um e fazer o cálculo, tá? Aí, claro, você vai ter a massa molar do poluente, tudo isso aí está envolvido, né? Tanto que, por exemplo, se você pegar... Por que o pessoal faz ciclo combinado, em geral, né? Primeiro que você tem um aumento de eficiência do ciclo, mas, por exemplo, se você fizer um projeto só com turbina a gás, como eu tenho a temperatura muito alta, eu tenho uma formação muito grande de NOx, né? Porque ele produz muito NO, quando ele entra em contato a alta temperatura, ele começa a se dissociar e reagir com o oxigênio da atmosfera e gerando o NO2, né? Então, por exemplo, por isso que tem as turbinas que a gente chama de low NOx, né? É de baixa emissão de NOx, que é o calo. Isso. A gente faz muita Uma análise. coisa que é importante, Ângelo, a gente destacar, né, já que a gente está falando aí da temática do hidrogênio verde, é que, por exemplo, a perspectiva de você ter indústrias ou instalações perto de indústrias que vão ter lá suas células combustível. A célula combustível, como a gente já discutiu em algumas aulas e depois vai discutir novamente, né, ela precisa de um hidrogênio de uma pureza mínima para poder funcionar adequadamente. Então, normalmente é um hidrogênio com pureza acima de 99,99%. Só que o outro lado da célula combustível, você vai entrar com ar, né? Para poder você ter ali o oxigênio e a umidade para ter a reação de geração dos elétrons. Uma coisa que é até interessante, né, para quem quiser pegar um tema desse para mestrado ou doutorado, é avaliar o quão essas contaminações, por exemplo, CO, CO2, NO2, num ambiente industrial, quando se mistura com o ar, qual é o impacto negativo disso em uma célula combustível. Porque você imagina, por exemplo, tu vai ter lá um gerador que tu quer gerar eletricidade limpa a partir da célula combustível, só que no ambiente industrial. O hidrogênio ele já vai vir num vaso, né, bonitinho, purificado, pressurizado. Mas o ar vem de fora. Então, até esse estudo de dispersão de poluente ele é importante, por exemplo, para você dizer numa fábrica onde é que é o melhor local para você instalar uma célula combustível, para evitar que ela, né, diminua a vida útil porque está recebendo uma entrada de ar com alto teor de contaminação. Então, é sempre bom vocês estarem atentos e pensando na aplicabilidade dessas simulações no contexto do hidrogênio, mas não só na geração, como também no consumo. Outra coisa também que eu estava pensando, Fred, é aquela questão lá da captura, né? Hoje a gente está simulando a pluma, né, saindo, tá? E aí aquela história do projeto de você ter um equipamento que vai capturar o CO2, né? Então isso é outra coisa que também pode ser simulado e ver a eficiência desse sistema em fazer a captura, né, do CO2. Então são temas aqui que a gente está falando que são passíveis, né, de simulação e que é possível fazer. Verifiquei aqui a pluma, a dinâmica. Para onde a pluma vai, eu vou instalar meu sistema de captura de poluentes. Para onde a pluma não vai, eu vou instalar meu sistema de célula combustível. É como se fossem os opostos dentro da fábrica. Show. Posso continuar aqui? Beleza, vou desligar meu telefone. Não, tranquilo, tranquilo.